Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Essa notícia eu sempre compartilho, seja no Instagram, notícias assim, como essa que eu vou dividir com vocês, ou até mesmo tem sido tema recorrente na nossa mentoria. Veja vocês, a turnê de Taylor Swift em Singapura fez os economistas elevarem a previsão do PIB do país. Que coisa interessante, né? A ideia é que a economia se expanda 2,9% no primeiro trimestre deste ano. Será o ritmo mais rápido em 6 trimestres. Os economistas atualizaram as previsões de crescimento para o primeiro TRI de Singapura, atribuindo os novos ganhos, em parte, à turnê The Eras Tour, da cantora Taylor Swift. O PIB do país deve expandir 2,9% nos 3 primeiros meses até o final de março. Eu tenho comentado, porque isso acaba reverberando, e eles destacaram isso, né? A turnê são 6 shows, e isso beneficiou, dizem eles, os setores de hotelaria, alimentação, bebida, varejo, em geral. Esses benefícios tiveram origem principalmente em um maior gasto por conta de turistas estrangeiros, com um grande número de fãs do exterior comparecendo aos shows em Singapura. Os shows devem adicionar entre 300 e 400 milhões de dólares de Singapura, algo em torno de 1,1 a 1,5 bilhão de reais, ou 0,2 pontos percentuais do PIB. Maravilha, né? Isso é muito bom. Esse é um indicador que eu procuro observar. Isso não aparece nos modelos matemáticos e estatísticos do Boletim Focus. Esse é um assunto que não paira por lá, né? Mas por que eu costumo olhar isso? Porque, gente, isso é economia real circulando, isso é economia real girando, entendeu? Então, a partir do momento que essas coisas acontecem, tem uma dinâmica se materializando, nas cidades, nos estados, nos países. A indústria do entretenimento, duramente castigada pela pandemia 2020, 2021, 2022, ela voltou. Aquelas empresas que sobreviveram estão ganhando muito dinheiro. Os artistas que conseguiram sobreviver, os grandes artistas, estão recuperando o tempo perdido. Os eventos estão lotados, e é como eu digo, e como a economista lá de Singapura falou, você movimenta uma cadeia, uma rede, né? Não é só o show, são turistas que vão para as cidades, para os estados, para os países, para assistir os artistas, ficam hospedados em hotéis, não vão no dia do show, vão um dia antes ou 2 dias antes, ficam até um dia depois ou 2 dias depois, aproveitam para fazer o turismo também. Então, tudo isso é dinheiro rodando na economia. Quando a gente vê os estádios lotados, os clubes lotados com esses eventos, o que a gente vê? A gente vê a retomada da economia mundial. Por isso, em 2023, eu não estava do lado dos hards, não estava do lado dos pessimistas. Os pessimistas erraram feio ao achar que o mundo estaria desacelerando, ao achar que teríamos uma recessão grave nos Estados Unidos e em outras partes do planeta. Isso não foi visto. E esse ano a gente vê de novo a indústria do entretenimento demonstrando sua energia e sua força. Recentemente, Laura Pausini passou em São Paulo, shows lotados. Ela tem compartilhado imagens dos shows no Peru, na Colômbia, na Argentina, tudo cheio, os shows de Laura Pausini. Então, é isso, quer dizer, é a economia girando com mais velocidade. Não fique do lado dos pessimistas, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, não fiquem do lado dos pessimistas,
porque eles sempre estão errando. Eles sempre estão errando. Então, não faz sentido você ficar acompanhando os pessimistas. Procure se identificar com gente otimista, gente que tem uma visão positiva sobre o mundo e sobre as coisas, certo? É a mensagem que eu quero deixar para vocês. Bom, vou falar um pouquinho de Petrobras, não tinha como deixar de falar um pouco sobre Petrobras, né? Na semana que passou, na sexta-feira, as ações desabaram até 10%, a estatal perdeu um valor de mercado aí na casa de 52 bilhões de reais por conta da desvalorização dos seus papéis. Vale destacar que o Ministério da Economia defendeu que a Petrobras pagasse dividendos extras, né? E a Petrobras acabou, o seu conselho, decidindo não fazer isso. E, ao decidir não fazer isso, o mercado não gostou da decisão e a empresa viu suas ações desabarem. Chegaram a fechar na casa de R$ 36 e alguns centavos, né? Uma perda de valor de mercado de 52 bilhões de reais. Tá? Então, o mercado não gostou da decisão da empresa, o conselho é que votou essa decisão, o conselho de administração da empresa que decidiu não pagar esses proventos extras. O Ministério da Economia tinha tido uma reunião com o presidente da empresa, defendido que houvesse esse pagamento extraordinário de dividendos, mas a empresa entendeu que não deveria fazer isso. Depois, à noite, feito já o estrago, o presidente da Petrobras expediu uma nota dizendo que esse recurso vai ficar provisionado, esse recurso que não foi liberado para dividendos extraordinários, vai ficar provisionado e que não será usado para investimento. Não será usado para investimento. Vai ficar em conta para pagamento futuro de dividendos. Pelo menos foi a declaração que ele deu no fim da noite, após o estrago ter acontecido. O mercado não gostou, essa é a questão principal, o mercado não gostou. Agora, vamos dizer que a Petrobras, ela apresentou, certo, um lucro, foi o segundo maior lucro da história da Petrobras, né? Foi o segundo maior lucro da história da Petrobras, que foi divulgado na sexta-feira, lucro anual que eu estou falando, né? Então, os números vieram bons, né? A empresa realmente entregou um belíssimo resultado em 2023, mas não agradou a decisão de não pagar os dividendos extraordinários, não agradou essa decisão. Enfim, né? Vamos seguir acompanhando. Eu, particularmente, né, no setor de petróleo, que é um setor que eu gosto, né, o setor de petróleo, eu prefiro a Prio, certo? Eu prefiro a Prio. Então, e aí até uma nota do Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, ele disse que os dividendos que não foram distribuídos ficarão numa conta para pagamento de dividendos futuros, né? E destacou, inclusive, a contribuição da empresa com relação a pagamento de impostos, que em 2023 pagou 240 bilhões de reais em impostos. 240 bilhões de reais em impostos. Uma carga elevadíssima, né, sobre a Petrobras. Então, se você juntar esses impostos, que a gente não sabe como são usados, né, mas que são pagos, você tem os royalties, né, que os estados recebem, que os municípios recebem, que a gente não sabe como são gastos. A gente tem os dividendos, que o principal beneficiado pelos dividendos é o governo federal, né?
Então, a Petrobras é uma vaca leiteira. É uma vaca leiteira. E, óbvio, atrai aí a cobiça, atrai o interesse de N atores. Estava em tendência de alta, em forte tendência de alta. Pode retomar a tendência de alta a partir do momento que tiver fluxo estrangeiro, pode retomar a tendência de alta. Mas entre Petrobras e Prio, eu não tenho dúvida, eu fico com o Prio. Estou feliz com o Prio. Tá certo? Bom, vamos falar da Oi, vamos falar da Oi. Vamos sim, vamos falar das ações, né? Que eu tinha um fundo de investimentos comprando ações e, pelo que se apurou, esses fundos eram ligados ao Nelson Tanure, só que já começaram a reduzir a participação na Oi. Muita gente tinha ficado empolgado com essas ações. Você estava no meio dos empolgados dessas compras de ações, dizendo, o Tanure está entrando, tem gente que está acreditando na Oi. Eu disse, olha, cuidado, foi o recado que eu dei, cuidado, que para mim, quem está entrando vai ganhar na alta, está se protegendo, o aluguel de ações da Oi aumentou, vai ganhar na baixa, e não vejo como plausível, né, esse envolvimento do Tanure ser levado a sério. É apenas, para mim, um movimento especulativo, né? Então, a matéria que saiu recente diz isso, que os fundos geridos pela Trust DTVM, apontados como veículo do investidor Nelson Tanure, reduziram a participação na companhia. A diminuição da fatia trouxe a participação deles para abaixo dos 5%. Isso já foi informado pela Oi à CVM. E aí a ação já perdeu o patamar de R$1. Não foi algo que me animasse, entendeu? Não foi algo que encheu os meus olhos de forma alguma. Entendo que era apenas uma operação para ganhar dinheiro e o interesse objetivo que o Tanure tem com a Oi é a compra da Oi Fibra. Ele já apresentou proposta por intermédio da Liga, que é a empresa que ele é dono de fibra ótica, com presença forte lá no Paraná. Então, a Liga quer comprar a Oi Fibra. Esse é o movimento objetivo do Nelson Tanure, certo? Isso a gente pode ficar acompanhando. Mas, de resto, para mim, era perfumaria. Eu não me animei com essa alta da Oi de forma alguma. Olha, mais uma coisa que eu quero destacar, esse artigo do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Não sei se vocês conhecem o Roberto Rodrigues, mas foi o melhor ministro, de longe, da Agricultura que o Brasil já teve, né? Já foi o melhor ministro da Agricultura que o Brasil já teve. E ele escreveu um artigo recente dizendo: o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, mas é apenas o 24º exportador. Como é que você, como terceiro maior produtor do mundo de frutas, é apenas o 24º exportador? É curioso isso, né? Vamos ver o que ele diz. É fundamental que os produtores, especialmente os pequenos, se organizem em cooperativas que desenvolvam habilidades para acessar o mercado internacional. Eu costumo dizer que o agro ele é feito de grandes empresas, médias empresas, e que os pequenos só têm chance de sucesso no agronegócio quando inseridos numa cooperativa. Se eles não estiverem inseridos numa cooperativa, eles viverão numa agricultura atrasada, numa agricultura de subsistência, numa agricultura que fica nas mãos dos atravessadores. Se você está vendo aí a novela Renascer, está vendo a figura do atravessador, né, do cara que compra dos pequenos produtores o cacau e vende ele que ganha dinheiro. Então, ou você se cooperativa, ou você fica preso ao atravessador, que é uma erva daninha na economia agrícola, né? Então, o Rodrigues disse, no ano passado, as exportações e o saldo comercial do agronegócio brasileiro atingiram novos recordes, respectivamente 163,3 bilhões de dólares e 150 bilhões de dólares, com a liderança do complexo soja, seguido pelas carnes, produtos florestais e o sucro alcooleiro.
Mas um outro segmento também teve seu maior valor exportado, a fruticultura, 1,23 bilhão de dólares, um volume de 1,08 milhão de toneladas. Apesar do número ser expressivo, por trás dele é uma questão instigante. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com valor bruto próximo a 12 bilhões de reais, mas é apenas o 24º exportador. A explicação para isso é o seguinte, é que temos um grande mercado interno para frutas, consumindo quase 90% da nossa produção, que vale 11,8 bilhões de dólares. Mas isso não é suficiente. Temos uma ampla diversidade de biomas, com climas e solos muito díspares, que nos permite produzir frutas mais variadas durante quase todos os meses do ano, em 2,5 milhões de hectares, gerando 5 milhões de empregos, e com uma característica, a de viabilizar pequenos produtores pelo alto valor dos produtos. Produzimos e exportamos mangas, melões, uvas, melancias, abacates, maçãs, bananas, figos, pêssegos, abacaxis, goiabas, laranjas, limões, limas, tangerinas, caquis, cocos, peras, açaís, kiwis, cerejas, damascos e muitas outras. Vendemos para a Holanda, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Alemanha, França, Índia, Emirados Árabes e até Argentina e Uruguai. Podemos vender mais e para outros mercados. O que falta na fruticultura, o exportador é o próprio produtor. Esse é o problema. E as trades estão bem menores que as que operam em outros mercados. Por isso, é fundamental que os produtores, especialmente esses pequenos, se organizem em cooperativas que desenvolvam habilidades para acessar o mercado internacional. Outro gargalo é a logística interna. Sem uma rede de frio bem articulada, só quem está perto de portos e aeroportos tem competitividade para exportar. Então, está aí. A gente precisa de cooperativas, né? Precisa de cooperativas e precisa de uma rede de infraestrutura que permita o resfriamento dessas frutas, uma rede de frio bem articulada, porque senão só quem está perto de portos e aeroportos vão ter competitividade para exportar. Precisamos de pesquisa, precisamos de inovação. Os consumidores são ávidos por novos sabores, cores, a agregação de valor é fundamental. Exceto os sucos, especialmente de laranja, ainda é pequena a industrialização no segmento. A questão sanitária também é relevante, chegando a ser considerada a segurança nacional em alguns mercados. Então, temos um dever de casa a ser feito. Eu já trabalhei com cooperativas agrícolas, com centro de formação de jovens agricultores, e conheço essa realidade. Eu tive parcerias com o Ministério da Agricultura, à época que o Roberto Rodrigues era ministro. Fizemos um belíssimo trabalho no sul da Bahia, né? Criamos uma classe média que ganhava mensalmente acima de R$ 3.500 por jovem agricultor. Né? Demos dignidade, demos esperança, demos oportunidade para o jovem, a partir do conhecimento, agregar valor à sua produção, aumentar a rentabilidade, qualidade, produtividade, e assim ter mais rentabilidade por hectare. Isso fez com que as pessoas deixassem de evadir-se do mundo rural, ficassem fazendo a vida no interior e tendo uma perspectiva de uma vida digna, decente no mundo rural. Né? Agora, é necessário fazer muitas coisas, é preciso uma ação dos governos municipais, estaduais, federal, mas também é preciso a parceria com a iniciativa privada. Quando a gente fala em pesquisa, a gente pensa logo na Embrapa. Só que a Embrapa, nas cidades que eu trabalhei, a Embrapa não tinha dinheiro para botar gasolina, para sair com os carros, para visitar os agricultores. Nós tivemos que financiar isso com recursos da iniciativa privada no primeiro momento. Depois de 2 anos, com o sucesso que a gente teve, a gente repassou esse custo para o governo do Estado. Mas levou 2 anos para repassar esse custo. Foi dinheiro pago com a iniciativa privada. Então, as empresas privadas também precisam se somar a essa iniciativa. Então, ele termina dizendo: pelo exposto, fica claro que são necessárias políticas públicas que atendam a várias demandas, como logística e sanidade. Uma estratégia público-privada bem feita pode gerar uma melhor competitividade num setor tão importante. Perfeito. Isso nós tivemos a oportunidade de vivenciar, né, quando ele fala em estratégia público-privada. Provavelmente ele deve estar se lembrando das coisas que fizemos juntos no sul da Bahia. Então, é preciso ter, vamos dizer assim, mais interação entre o Estado e o mundo empresarial
e que essa dinâmica possa gerar melhores resultados. Inclusive, destinando o imposto de renda das empresas para viabilizar projetos de educação, porque isso também pode, e nós criamos no Brasil um dos principais programas à época de destinação de imposto de renda de empresas e de pessoas físicas para viabilizar projetos sociais na área de educação, na área de geração de trabalho e renda, na questão ambiental. Isso é possível. Nós ficamos atrás apenas à época do Santander, que tinha um programa que envolvia todo o banco, todos os clientes, e ficávamos atrás apenas do Santander, do Bradesco, que utilizava toda a sua infraestrutura de imposto de renda para a Fundação Bradesco, para as escolas apoiadas pela Fundação Bradesco, e a Petrobras, que era uma empresa gigante, a gente falou de alguns números aqui da Petrobras, gigante, que destina imposto de renda para diversos projetos em todo o país. Mas nós tivemos a oportunidade de criar um programa que envolveu muitas empresas. Então, eram diversas empresas, cerca de 15, 20, que todo ano destinavam imposto de renda para essa região em especial, e nós ali também mobilizávamos o recurso de pessoas físicas para destinação de imposto de renda e beneficiamos, por cerca aí de 10, 12 anos, mais de 40 mil pessoas, em uma região rural, cujas cidades geralmente têm entre 18 e 22 mil habitantes. Então, se beneficiar 40 mil pessoas numa região assim, é muita gente, certo? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e venha fazer parte da nossa mentoria. Experimente um mês de nossa mentoria. Tenho certeza que isso vai lhe dar a confiança de depois fazer o nosso plano anual. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.